Amém, então, amados? Obrigado pela presença de todos vocês, né? Nosso objetivo aqui hoje é a gente dar continuidade, né? A algo que Deus tem confiado nas nossas mãos, que é a responsabilidade de fazer com que o reino dele cresça aqui na terra, né? É sempre bom lembrar, muitos de nós aqui somos de origem católica, né? E durante muitos anos a gente aprendeu a oração do Pai Nosso, só que a gente não tinha entendimento do que a gente orava, ou do que a gente rezava. E a gente falava aquilo muitas vezes meio que no automático, né? E depois, com o passar do tempo, a gente foi descobrindo que essa oração, que é chamada oração modelo, ela tem ali, ela contém praticamente assim um resumo de tudo aquilo que Deus espera de nós, né? Então hoje, quando a gente diz, né, Senhor, perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, isso já não pode mais sair da nossa boca, da boca para fora, porque agora eu tenho entendimento. Agora eu sei que quando eu falo isso precisa ser uma verdade na minha vida, né? Eu perdoo como tenho perdoado, né? Eu quero que o Senhor me perdoe como eu tenho perdoado. Da mesma forma, quando a gente diz, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é porque de fato eu quero que o reino dele venha e que a terra fique mais parecida com o céu. Coisa que hoje, se a gente for olhar para o que a gente vê na televisão e até mesmo no dia a dia, alguns lugares, ou pode-se dizer que o nosso Brasil, ou uma grande parte, está muito distante, né? Está muito distante. E Deus está contando com a gente, amados. Deus está contando com a gente. Só existe uma maneira de se ter esperança, né? A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Então a Bíblia já diz qual que é a esperança. A esperança é Jesus em nós. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se nós pararmos de salgar, se a gente parar de iluminar, acabou-se. O mundo só vai piorar. Então Deus está contando com a gente, amados. Amém? Então não é só contando com os pastores. Deus está contando com todos nós. E agora, nós como pastores temos uma responsabilidade. E o fato da gente reunir vocês aqui, a gente não está reunindo aqui ninguém para tacar pedra em ninguém, para machucar ninguém, ofender ninguém, longe de nós, né? Muitos de nós aqui, só de ouvir a palavra reunião, parece que é uma coisa ruim, né? Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar e decretar, porque agora ele aprendeu que pode decretar, né? Nós somos reis e sacerdotes, né? Então reis decretam. Então eu quero decretar que esse karma do passado passou, amém? A palavra de Deus diz, não lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Deus faz tudo novo. Então eu quero declarar que é um tempo novo. E nesse tempo a gente vai construir junto, com a ajuda uns dos outros, e o que a gente puder corrigir daquilo que a gente viveu no passado vai ser corrigido. E a gente vai viver uma nova estação, onde, em nome de Jesus, está profetizado que as pessoas vão ter alegria de participar de um momento como esse. Primeiro porque o pastor não vai fazer nada sozinho. Todos aqui vão poder contribuir, todos aqui vão poder dar sugestões para que a gente faça isso acontecer junto. Porque foi dito aqui ontem, a gente cantou uma música, né? Que nós somos um corpo. E no corpo, ninguém pode dizer, eu não preciso do nariz, eu não preciso da boca, eu não preciso do dente, eu não preciso do pé. Não existe. Todos têm uma importância. E a obra não é construída só com aqueles que representam o cabeça, até porque o cabeça só tem um, que é Jesus Cristo, amém? Então todo mundo aqui é importante, amém, amados? Eu só quero apresentar para vocês esse casal que está sentado aqui na frente. Muitos ainda não conhecem, né? Eu vou
Vou pedir para todo mundo se levantar, na verdade, e se apresentar, né? Mas fica de pé aqui, Asdrubal. E a sua esposa, Deni, né? Eles são amigos do pastor Jean e da pastora Esmedite, né? Eles já se conheciam lá na Venezuela, já de longa data. Estiveram um tempo morando em São Paulo e Deus deu a direção para eles, né? Se vocês quiserem contar como é que foi, mas Deus falou com eles que eles deviam vir para Santa Catarina, né? Então eles não estão aqui porque eles quiseram vir. Acho até que estava bom lá em São Paulo, né? Mas Deus mandou eles para cá, né? Então, se eles estão aqui em obediência a Deus, que Deus certamente tem um propósito com eles aqui, né? E eles vêm para somar. Amém? Então, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, mas vamos ficar de pé, vamos começar essa reunião da forma correta, que é orando, né? Pedindo realmente. Estava vendo aqui, eu peguei uma cópia de uma reunião que a gente fez na Igreja Batista da Esperança em Nova Trento, no dia 15 de janeiro de 2008. Depois, se Deus permitir, eu vou contar para vocês só um pouquinho de como que era no passado, se Ele permitir. Mas aqui, o texto que norteou a nossa igreja durante muitos anos, João 15:5, né? Eu sou a videira, vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. Então, amados, eu cansei de lembrar aos irmãos que sem Jesus nós nada podemos fazer. E se Deus está me lembrando isso aqui agora, é porque a gente não pode esquecer disso, né? O dia que a gente achar que a gente pode alguma coisa sem Ele, acabou-se. Então nós vamos começar essa reunião da maneira certa, pedindo a Deus que nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza, que ele realmente, como eu e minha mãe fizemos um ato profético lá na igreja de Tijucas e também aqui em Canelinha, entregando a direção desse ministério para Deus, para o Espírito Santo. Nós queremos relembrar aos irmãos que nós estamos aqui na qualidade de servos e que quem governa esse lugar aqui é o Espírito Santo. Amém? E nós queremos que seja assim até a volta de Jesus, ou até a nossa partida, o que vier primeiro. Vamos pedir para a pastora Patrícia orar, então, por esse tempo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por esse tempo aqui na tua presença. Convidamos o Espírito Santo a tomar o teu lugar nessa reunião. Ela é tua, nós te entregamos, Senhor, porque é para ti, é por ti que fazemos todas as coisas, Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome. Que tudo seja dirigido pelo teu Santo Espírito, Senhor. Tens liberdade nesse lugar, tens liberdade na nossa vida e que o Senhor possa nos usar como vasos nas tuas mãos, Senhor. Cada um na sua função, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Toma esse tempo, Senhor, abençoa, Senhor, essa igreja, a igreja que é tua, Senhor. Não há placa, Senhor, não a nós, mas a ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. A gente vai estar adorando a Deus com uma canção, amém? Que lembra, conforme está escrito na palavra de Deus, que o Espírito que Deus fez habitar em nós tem ciúmes de nós. Deus tem ciúme de nós porque Ele nos ama. Eu quero começar esse tempo lembrando que, apesar das lutas, apesar das guerras, apesar das tribulações financeiras, no casamento, nas emoções, na família, na própria igreja, no trabalho, apesar das batalhas que todos nós passamos, em nenhum momento Deus nos abandonou, em nenhum momento Ele nos desamparou. Ele está conosco o tempo todo, em tudo há um propósito, em tudo Deus está conosco. Ele está no barco e Ele nunca vai nos deixar. Ele disse: eu não vos deixarei, né? E não vos desampararei. Então nós precisamos crer que apesar das guerras Ele não vai esquecer, Ele não vai desistir de nós, amém? Aleluia. Ele tem ciúmes de mim.
amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Oh, 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 Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele ama. Ele me amou, Ele nos amou. És minha herança, eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como o oceano, estou me afogando. Os céus e a terra, os céus e a terra se encontram, meu coração é tomado em grande fúria. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Oh, meu amado, nessa noite o Senhor quer nos lembrar que apesar de todas as guerras, todas as lutas que cada um aqui tem enfrentado, o Senhor quer nos lembrar que em tudo há um propósito. Cada um aqui foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Como disse Davi, quando eu ainda era uma substância informe, no ventre de minha mãe, todos os dias da minha vida já haviam sido escritos no teu livro. Oh, o Senhor quer te lembrar nessa noite, você não é a obra de um acaso, você não é fruto de um aborto, você não é fruto
do acaso, você é plano de Deus. Deus te escolheu desde o ventre, e não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem o consentimento de Deus. Tudo há um propósito, e a palavra de Deus diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Nós não temos o direito de questionar nada, de duvidar, de desafiar o nosso Deus. Cabe a nós apenas confiar, acreditar, aceitar que o que Ele tem são planos de paz para nos dar um futuro, um fim no qual nós desejamos. Oh, confia, meu amado. Por mais que seja difícil, por mais que esteja doendo, não pensa, você não é o único, você não é a única. Todas as aflições que nós passamos, os nossos irmãos em todas as partes do mundo estão passando as mesmas guerras, estão passando as mesmas lutas. Nós não somos únicos. Deus está nos preparando, Deus está nos forjando o seu caráter, porque Ele quer nesse dia, nesse tempo do fim, Ele quer contar comigo, Ele quer contar com você. E por isso Ele está nos forjando, Ele está nos lapidando, Ele está nos construindo em meio às lágrimas, em meio às dores. São dores de parto, são dores de parto. O Senhor está gerando uma multidão de filhos e filhas que Ele deseja entregar nas minhas mãos, nas tuas mãos. Por isso aguenta o processo, diz o Senhor. Suporte as aflições como um bom soldado em Cristo Jesus. Suporte as aflições, suporte as aflições, suporte, assim como Jesus suportou a cruz. Oh, nós também precisamos suportar as nossas cruzes. Lembrando que o Senhor não dá carga maior do que possamos suportar. Juntamente com a carga, Ele dá o escape. Ele dá o escape. Oh, o Senhor te dá o escape, meu amado. Ele dá o escape, Ele dá a cura, Ele dá o descanso, Ele dá a recompensa. Oh, fica firme. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não vai doer para sempre. Fica firme. Não desista. Não desista. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. O Espírito Santo está me lembrando aqui. Hoje de tarde eu estava visitando um casal na verdade é uma prima do meu pai. Eles são de família muito católica, né? E a gente ali conversando,
ela falou que gosta muito de ouvir as mensagens de um padre, né, chamado Antônio Maria. Aí eu falei para ela, eu sempre cantei, eu amava tocar uma música do padre Antônio Maria, que a gente cantava direto na igreja. A letra da música diz: ninguém te ama como eu. E praticamente é a mesma letra dessa música, né? E a letra da música do padre dizia o seguinte, né? Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Se algum momento da nossa vida a gente duvidar do amor de Deus por causa das lutas que nós estamos passando, por causa das guerras, até mesmo humilhação que a gente passa muitas vezes por seguir a Cristo, né? Porque a gente passa, né? Assim como Jesus foi crucificado nu e ele passou a humilhação dele, por seguir a ele nós também passamos as nossas humilhações, né? Quando nós estivermos passando pelas nossas dores, feche os seus olhos e olha o que Jesus passou. Porque o diabo ele vai tentar o tempo todo dizer: onde está o teu Deus? Se ele te ama mesmo, como diz que vocês dizem que ele ama, olha aí o que tu está passando, olha a prova, olha a humilhação que tu está passando, olha a guerra. E é nessa hora que a gente tem que olhar para a cruz, porque esta é minha grande prova. Jesus não precisa provar mais nada para nós, porque ele já provou. Quando ele morreu naquela cruz e passou a vergonha que ele passou, a humilhação que ele passou, a rejeição que ele passou, a solidão que ele passou, o abandono que ele passou, a dor que ele passou, o desprezo que ele passou, a vergonha que ele passou, ele não precisa provar mais nada. Ele já provou tudo. Então, não duvide jamais do seu amor. Creia em tudo tem um propósito. E esse propósito é para a glória dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Pode se sentar. Quero deixar uma mensagem bem rápida aqui. Deus já falou bastante aqui, né? Mas abra bem rapidamente a sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Deus me deu essa mensagem aqui para deixar com vocês. Segundo Reis, capítulo 4. Está aberto já no capítulo já? Tu leu para mim hoje de manhã, só que tu leu outra passagem, não é o que eu vou pregar. A minha esposa leu para mim hoje de manhã, segundo Reis 4, mas ela leu para mim uma outra coisa, mas olha só como que é o Espírito Santo, né? Que coisa tremenda. Mas o que eu vou compartilhar aqui com vocês não tem nada a ver com o que a minha esposa compartilhou hoje de manhã. Mas que coincidência, né? Ou deuscidência, né? Eu só vou ler alguns versículos aqui para a gente ganhar tempo, tá? Pode ser a partir do versículo 29, para a gente ganhar tempo. Tá? Segundo Reis 4, 29. Posso ler aí? Disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz e nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles ambos, orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra e tornou a subir.
e se estendeu sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés e inclinou-se à terra. Então tomou o seu filho e saiu. Amém? Amados, essa passagem é uma passagem clássica, né, da Bíblia. A palavra de Deus fala que essa mulher sunamita, ela era uma mulher rica e muito bem de vida financeiramente. E a Bíblia diz que ela percebia que sempre que o profeta Eliseu tinha o costume, o hábito de visitar a região dela. E ela então um dia, comovida, discernindo que aquele homem não era um homem qualquer, ele era um profeta de Deus, ele era um representante de Deus, ele era um homem de Deus. E um homem de Deus deve ser tratado com honra, né? A palavra de Deus diz: honrai a todos, honrai o rei. Mas principalmente a honra deve ser dada, primeiro, na Bíblia. Eu defendo essa teoria bíblica. Tem algumas classes de pessoas que Deus exige uma honra diferenciada. Primeiro, a viúva. Depois, o órfão. Depois, o estrangeiro. O estrangeiro, né? Ai de mim, né? Se não cuidar bem do estrangeiro, diz a Bíblia. É lei na Bíblia. Vai ler o livro de Ruth aqui, quem já leu o livro de Ruth, né? Boaz deixava umas espigas cair para Ruth, por quê? Porque na lei o estrangeiro tem que ser bem cuidado. Mas isso é uma outra pregação. Então, pai e mãe, né? Pai e mãe tem que honrar, né? E viúva, órfão, estrangeiro e o profeta. Por quê? Necessitado, né? Também. Mas e o profeta? Por quê? Porque o profeta é o representante de Deus. Então, pessoas que representam a Deus, apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas, têm que ser muito bem cuidado, honrado. Por quê? Porque representam a Deus. E essa mulher, acho que ela já sabia disso. E aí ela chamou o marido e disse, teve uma ideia: vamos fazer um quartinho, para sempre que esse profeta vir visitar a nossa região, ele vai ter um quartinho para ele, um quartinho pronto para ele, né? Então, quando ele vier, tem um quartinho dele ali, ele tem a cama dele. E aí o marido disse, ok, vamos fazer. Então foram lá, construíram o quarto. Sempre que o profeta vinha naquela cidade, ele já tinha um quarto para ele dormir. Um dia o profeta está visitando a cidade, e ele tem uma ideia. Ele chamou o moço dele, Geazi, e disse, vamos fazer uma coisa? Nós temos que retribuir a honra. Essa mulher está nos honrando, ela fez um quarto só para a gente. Então eu tenho que retribuir, eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir essa honra, esse favor. Não podemos deixar assim. Vai lá, fala com ela, vê se ela está precisando de alguma coisa, se ela tem algum pedido. E a mulher responde, não, está tudo certo, não precisa se preocupar. A gente fez isso porque a gente sentiu que tinha que fazer. Mas o Eliseu não ficou contente. Ele disse, não, a gente vai... Descobre lá. Aí o Geazi descobriu, ela não tem filho. Então essa mulher precisa de um filho, ela quer ter um filho. Eu vou orar para ela ter um filho. Aí ele orou. E a mulher disse, não, Senhor, não faça isso. Não quero sofrer como é que chama? De esperança. Porque a esperança, a Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o coração, né? Então, coisa terrível é quando alguém planta em nós uma semente de esperança e parece que a coisa nunca dá certo, nunca acontece. E aí ela com medo, né? Porque quem já sofreu de esperança sabe o que eu estou falando, né? Ela com medo de sofrer de esperança, ela disse, não, pelo amor de Deus, não, nem ora. Mas o profeta orou. Mesmo ela não querendo, ele orou. E 1 ano depois, a mulher ficou grávida. E nasceu o filho. Só que o filho nasceu, não demorou muito tempo, o filho ficou doente. E teve um dia que o filho chegou para o pai e disse, minha cabeça está doendo, pai, a cabeça dói, a cabeça está doendo. E aí o pai disse, chama a mãe, né? Infelizmente, o filho morreu. A mulher não pensou 2 vezes. Eu vou atrás do profeta. Eu nem pedi para ele orar, ele que orou. Eu quero que ele vai resolver um problema.
Problema quem resolve é o pastor. Vai, chama ele. Aí ela chegou para o marido, só, prepara a carruagem aí que eu vou atrás do profeta. Não, mulher, não, hoje nem é época de fazer isso, hoje não é sábado, hoje não é dia de lua de festa, não é a hora certa para ir atrás do profeta. Espera o sábado, né, que é o dia certo para fazer isso, ou um dia de lua nova. Aí a mulher falou, em hebraico ela falou shalom, vai dar tudo certo, tudo completo, tudo inteiro, não está nada faltando, vai dar tudo certo, marido. E o marido, tá bom, com essa mulher ninguém pode, né? Faz o que ela está pedindo. E a mulher pegou o cavalo e foi em busca do profeta. Vocês conhecem a história, né? No meio do caminho, o profeta de longe, ele estava lá no Monte Carmelo, ele viu de longe a mulher estava chegando. E ele mandou o moço do profeta ir na frente, o Geazi, corre lá e vê o que a mulher quer. O que essa mulher quer, o que ela veio fazer aqui. E aí o moço chegou lá, vai tudo bem, está tudo bem? Né? Em hebraico é shalom. E ela respondeu, shalom, está tudo certo. Mas como assim está tudo certo? A mulher estava com um filho morto em casa, e ela disse, shalom, está tudo bem, não tem nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. A mulher falou a verdade? Não, ela não falou a verdade. A mulher estava amargurada de espírito, porque o filho estava morto. Mas há quem diga que ela acreditava que o mesmo profeta que orou pelo filho, para nascer, que ela não pediu, poderia orar para ele reviver. E aí, o profeta então tá bom, você quer que a gente ore pelo filho, né? O profeta pega e faz o seguinte, ele mandou o auxiliar, o auxiliar, vai lá, vai na minha frente, vai lá, pega o meu bordão, e coloca em cima do menino, e pronto, vai resolver o problema. Só que aí o auxiliar obedeceu o seu líder, né? O discípulo obedeceu o líder, foi lá, botou o bordão em cima do menino e não aconteceu nada. E aí eu fico pensando na cabeça da mulher, né? Eu sabia, tem que ser tu, não adianta fugir da tua responsabilidade. Está querendo dar a responsabilidade para o outro? É contigo o negócio. E aí ele disse, não tem jeito, é comigo mesmo. E aí ele foi, Eliseu entrou no quarto, deitou em cima do menino, botou a boca dele com a boca do menino, o corpo dele com o corpo do menino, até que aqueceu o menino. A primeira ele orou, e depois ele fez isso. E ele não parou por isso, ele pega e ele sai de novo no quarto e ele ora mais um pouco. E aí então ele anda de um lado para o outro e torna a subir novamente sobre o menino e se estender sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Amados, o que a gente aprende aqui? Essa passagem é uma passagem muito rica, né? Mas Deus falou comigo através de uma mensagem de uma pastora chamada Edmeia Williams, que minha mãe teve a oportunidade de conhecer, eu também, num congresso lá em Porto Seguro. É uma mulher extremamente usada por Deus aqui no Brasil e viaja o mundo todo pregando o evangelho, uma brasileira. E eu vi uma mensagem dela muito tempo atrás sobre essa passagem bíblica, que falou muito comigo, né? Primeiro, amados, se a gente quiser ver, a gente ouviu muito esse final de semana, né, sobre Desperta Brasil, Acorda Brasil, né? Às vezes, nós estamos querendo acordar aquilo que está morto. E acordar aquilo que está morto não vai funcionar de qualquer maneira. Existem princípios que precisam ser obedecidos para despertar o morto. O morto não desperta de qualquer jeito. Primeiro, mandar os outros fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? O profeta pegou e disse, vai lá. Mas era ele que tinha que ir. Foi ele que orou para o filho nascer. Então, é mais ou menos assim, a Bíblia diz, ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar.
A Bíblia não diz ensina o caminho, a Bíblia diz ensina no caminho. Então eu posso mandar as pessoas fazer, eu posso mandar o meu filho fazer algo, mas se ele não vê eu fazendo junto, não vai acontecer nada. As pessoas não aprendem por ordens, as pessoas aprendem por exemplo. Se eu não dar exemplo para vocês, a começar por mim e pela minha esposa, daquilo que a gente espera, não vai acontecer nada, né? Então, primeiro ponto, a responsabilidade máxima nossa como líderes. Eu quero crer que todo mundo que veio aqui hoje é porque são pessoas que são chamadas para estar à frente. Porque se vocês não tivessem realmente interesse com essa causa, com a obra de Deus, vocês nem estariam aqui, Mas se estão é porque, graças a Deus, dentro de vocês tem uma luzinha ali de esperança, tem uma luzinha ali que dizer, não, eu me importo, eu me preocupo, é importante, eu vou lá, né? E glórias a Deus pela vida de vocês, né? E aí, amados, só mandar os outros fazer não vai resolver. Eu vou ter que me comprometer com o negócio. E se comprometer é algo muito sério. Há muito tempo atrás a gente ouviu um pregador falar o seguinte, né? Numa omelete de bacon, para fazer uma omelete de bacon, o nosso mestre, chefe aí, o nosso Nunes, para fazer uma omelete de bacon, tem 2 personagens aí que tem que fazer parte do negócio. Primeiro é a galinha. Se ela não der ovo, não tem omelete. E se o porco não der o bacon, também não tem omelete de bacon. Só que a grande diferença entre a galinha e o porco é que a galinha, ela se envolve. Eu vou participar do projeto, eu vou doar o ovo. Só que ela só doa o ovo, ela só doa o ovo, ó, tchau, já fiz a minha parte. Agora o porco é diferente. O porco, para poder fazer parte da omelete de bacon, ele tem que dar a vida. Então, dentro da igreja, mas tem muita galinha e pouco porco. Desculpa aí, entendeu? Dentro da igreja tem muita galinha e pouco porco. Muita gente quer se envolver, mas poucos querem se comprometer. Mandar alguém, vai lá, pega o meu bordão, vai lá, pega o meu cajado das drubas, vai lá, ó, pega o meu cajado, vai lá e bota em cima da irmã Alice, ó, o morto vai ressuscitar. Isso aqui qualquer um faz, né? Ó, vai lá, bota em cima que ressuscita. Isso aí qualquer faz. Agora, entrar dentro da casa da pessoa, orar pela pessoa, deitar em cima dela, botar a boca na boca dela. Meu Deus, mas nem é meu filho, o problema não é meu, eu nem sou parente dele, eu vou botar a boca nele, né? Que nem aquelas pessoas que trabalham como socorrista, né? Vai lá ver o camarada que trabalha lá de plantonista lá no mar, lá quando acontece de uma pessoa ser afogada, né? Ah, mas não é parente meu, nem é da minha família. Tem que botar a boca na boca. Mas se for uma pessoa fedorenta, gorda, feia, não sei, interessa. Quer ressuscitar, tem que botar a boca. É boca com boca, nariz com nariz, corpo com corpo. E assim, amados, se a gente quiser ver o Brasil, não é nem despertar, é ressuscitar. Despertar é pouco. Despertar é pouco. Tem que ressuscitar o Brasil. Primeiro, oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sem oração não acontece nada. A oração vem antes da ação. Primeiro se ora, depois se age. Por isso que uma das coisas que a gente vai propor aqui na noite de hoje é um tempo de oração pelas almas, né? Então, e depois é envolvimento, é corpo com corpo. Eu tenho que me envolver. Isso vai tirar a gente do nosso conforto. Se envolver com a causa de Deus realmente vai nos tirar do conforto. E é nessa hora, amados, que mais do que nunca nós precisamos lembrar do que Jesus fez por nós. Nenhum de nós aqui está sendo chamado a se entregar, mais do que se envolver, mas se entregar pela causa de Deus,
por causa de pastor Cristian, ou pastora Patrícia, ou pastora Mena, ou pastor Dalci, não, ou pastora Alice. Não, é por Jesus, amado. É por Jesus. Nessas horas nós estamos sendo contemplados pelo céu, e o céu está nos contemplando nesse momento, e está olhando para o nosso coração, e olhando até que ponto, até onde a gente é capaz de ir por amor a Jesus, né? Eu gosto de um texto de Hebreus, né, que eu acho forte, né? Ainda não combateste até o sangue. Lembra lá de Hebreus? Ainda não suportaste até o sangue. Os apóstolos da época de Jesus, eles suportavam até o sangue. Por quê? Porque eles deram a vida. Vocês sabem, né, que praticamente todos os apóstolos de Jesus morreram. Uns foram crucificados, outros, diz a tradição, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu Senhor. Tiago morreu ao fio da espada. Apóstolo Paulo provavelmente foi decapitado ou enforcado. Então todos morreram de mortes terríveis. A única exceção, isso não está escrito na Bíblia, mas perante a tradição, João foi exilado na ilha de Patmos. Lá colocaram ele dentro de um caldeirão com banha fervente, e assim como Sadraque, Mesaque e Abednego sobreviveram, né, à fornalha de Nabucodonosor, segundo a tradição, não está na Bíblia, tá? João também sobreviveu àquela banha quente, e foi o único dos apóstolos que não morreu de morte, né? Morte matada. Odionda ou hedionda que se pronuncia. Está na história, né? Então, amados, eles foram até o sangue. Nós sabemos perfeitamente que aqui no Brasil, ninguém aqui é ameaçado de morte. Ainda, né? Tomara que Deus nos guarde, né? Mas, quem está acompanhando as notícias do mundo aí, sabe que tem vários países aí, né? Eu agora acabei de ver uma notícia ali, eu não sabia, que na Coreia também, né? Não sei se é a do Norte, né? A Coreia do Norte. Mas tem vários países que as pessoas morrem nos dias de hoje, né? Morrem, se ficar sabendo que é crente, morre. Então essas pessoas suportam até o sangue. Nós aqui não precisa ser até o sangue, né? Porque aqui no Brasil ainda ninguém está sendo ameaçado de morte, né? Ainda, né? Mas isso serve como exemplo. Se aquelas pessoas suportaram tanto, Deus talvez não vai pedir de nós o mesmo, mas nós precisamos refrescar a nossa memória e lembrar o que Jesus passou por nós e o que estes irmãos passaram, para que nós possamos também não nos envolver, mas nos comprometer. Foi o comprometimento do profeta, ir até a casa, se envolver com o negócio, orar pelo menino, botar a boca no menino, o corpo no menino, ou seja, foi até as últimas com o menino. Até no primeiro momento o menino não ressuscitou, ele aqueceu. Veja que foi em duas etapas o milagre. A primeira parte do milagre o menino só aqueceu, ainda não ressuscitou. Mas primeiro, e quanta coisa que ele precisou fazer para aquecer. Aí depois ele orou e foi para um lado, para o outro, e orou e coisa, e pulou em cima do menino de novo. E aí então ele ressuscitou. Então, amados, veja que se a gente quiser ver o Brasil ressuscitar, a igreja despertar, os Lázaros sair dos seus túmulos, né? E Canelinha realmente viveu o avivamento, porque avivamento está falando de despertamento, e os primeiros que tem que despertar somos nós, são os primeiros, que a Bíblia diz que o juízo começa pela igreja, né? Então, se nós quisermos ver um avivamento, um despertamento, nós vamos precisar ter que botar a mão no negócio, né? Você tem um exemplo ontem à noite aqui no culto do meu sogro, né? Chegar para a pessoa e dizer assim, ó, estamos junto, meu sogro, é fácil. Agora ir lá no lugar dele e fazer o que ele fez é mais difícil, né? E isso é comprometimento. Amém?
Entenderam, né? Quem estava aqui ontem à noite, todo mundo estava. Vamos ficar de pé. Bom, nem precisa ficar, né? Vamos orar. Só vamos orar esse primeiro momento. E depois a gente vai dar continuidade aqui, amém? Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças, Pai, por essa mensagem, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. E que essa mensagem, Pai, não seja apenas, ó Pai, uma palavra lançada ao vento, Pai, mas que todos aqui tenham entendimento que é o Teu Espírito Santo que está soprando nesse lugar, Pai, e que o Senhor está nos chamando para um novo tempo, um novo momento, onde nós não vamos apenas nos envolver, mas nós vamos nos comprometer com a causa do reino, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que os mais abençoados e bem-aventurados seremos nós, Pai, porque bem-aventurado é aquele que serve, bem-aventurado é aquele que se envolve, aquele que se compromete com o Teu reino, Pai, porque quando priorizamos o reino e a Sua justiça, o restante o Senhor cuida de tudo para nós. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor desperte em nós essa consciência, que nós realmente venhamos nos compadecer das almas lá fora, que estão mortas, que estão apagadas, que estão adormecidas, Pai. Assim como pessoas, ó Pai, na nossa nação, como esse jovem, ó Pai, que se levantou nesse tempo, ó Pai, tem se envolvido, dado a cara para bater, com a esperança de ver um novo país, um novo Brasil. Que assim todos nós possamos realmente nos envolver, nos comprometer com a expectativa de ver nascer um novo Brasil e uma nova Canelinha, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Jesus.